Olá, hoje entraremos no nosso quinto vídeo falando sobre o modelo de negócio Canvas. Os objetivos dessa videoaula, então: apresentar os conceitos gerais sobre o bloco 8, que são parcerias chaves, e o último bloco do modelo Canvas, que é a estrutura de custos. Então, no bloco 8, nas parcerias chaves, a gente vai buscar responder essas 5 perguntas. A pergunta número 1: quem são nossos principais parceiros? Quem são os nossos principais fornecedores? Quais os recursos chaves que estamos adquirindo de parceiros? Quais atividades principais que os parceiros vão executar? Motivações para a parceria, otimização e redução de custos. Eu comentei algumas dessas coisas na última videoaula. Por exemplo, na pergunta 5, nos anos 80 eu comentei que as grandes empresas entendiam que elas precisavam ter o core, o business core deles, mas também tudo que é o agregado dentro da própria empresa, mantendo como controle, como mecânica, elétrica, construção civil, entre outras. E depois isso foi mudando, né? Mudando para reduzir custos e para redução de custos, de riscos também, porque daí as empresas terceirizadas que corriam esse risco, né? E dentro disso vai a pergunta 4: quais atividades principais que os parceiros vão executar? Também tem esse exemplo, tem exemplo da indústria automotiva, onde uma empresa fornece o painel, outro fornece a parte eletrônica, outro fornece os pneus, outro fornece o motor, outra empresa fornece os bancos. E aí responde também a pergunta 3: quais são os recursos que essas empresas vão fornecer? A pergunta 2: quais são os nossos principais fornecedores? E quem são os nossos principais parceiros? Parceiro pode ser, no caso um automóvel, pode ser as concessionárias, por exemplo. Então, parcerias chaves trata-se da rede de fornecedores e parceiros. Às vezes um fornecedor também é um parceiro, né? As parcerias, obviamente, servem para beneficiar ambas as partes. No caso de um fornecedor, não é essa a ideia. Você contrata o fornecedor, ele vai te fornecer um serviço ou um produto. Um parceiro tem coisas mais amplas. Por exemplo, antigamente, alguns anos, nos anos 90, por aí, a General, a Volkswagen e a Ford criaram a Auto Latina, que o objetivo era fornecer carros, ter plataformas em comum, reduzir custos, alcançar outros mercados. E a Ford e a Volkswagen criaram então a Auto Latina. Também aqui eu comentei com vocês a BR Foods, que é o caso da Sadia e da Perdigão, né? As parcerias são cada vez mais importantes, né, para otimizar o modelo de negócio. Aí, claro que a parceria depende do tipo de negócio. Pode ser uma empresa de software com a parceria com um provedor de servidor de rede, por exemplo, de internet. Basicamente, né, existe, não exclusivo, 4 tipos de parceria: estratégicas entre não concorrentes. Eu citei a Auto Latina, que é de carro, eles são concorrentes. Citei o caso da Perdigão e a Sadia, que são concorrentes, mas também pode ter parceria entre não concorrentes. Entre concorrentes, então a Sadia e a BR Foods. Joint Venture, né? Então, quando empresas querem desenvolver um novo negócio, elas podem criar um joint venture, que é o caso da BR Foods. Uma joint venture, ela pode ser de mais de uma forma. Pode ser duas empresas que se juntam e criam uma terceira, um terceiro CNPJ, né? Ou pode ser duas empresas que não criam um novo CNPJ, em que nesse contrato entre elas, cada uma diz o que vai fazer. Por exemplo, um vai cuidar da produção e o outro vai cuidar da distribuição. Normalmente a joint venture é uma empresa formada com prazo definido, ou seja, 5 anos, 10 anos, né? Parceria entre comprador e fornecedor, né? Indústria automotiva e fornecedores de peças. Podem então ser considerados 3 elementos de motivação para a criação de parcerias: otimização e economia de escala.
caso da Auto Latina, que se juntou com a Ford e criou a Ford com a Volkswagen que criaram a Auto Latina. A parceria mais comum é feita para otimizar a alocação de recursos e atividades. Por exemplo, existe uma parceria entre a Renault e a Nissan no Brasil, em que em São José dos Pinhais, no Paraná, eles compartilham todo um bloco de desenvolvimento de engenharia, todo um prédio grande que tem lá. A parte de engenharia da Nissan e da Renault ela é compartilhada. E com isso, obviamente, desenvolve motores, peças incomuns. Para que ser autossuficiente, é possível reduzir os custos apostando em parceria. As parcerias são ótimas para reduzir custos. É um caso aqui da Auto Latina e da Volkswagen. Pode ser considerado também ainda, dentro desse, o segundo é redução de riscos e incertezas. Obviamente, se a gente vai atingir um novo mercado que a gente não conhece, no que se junta com uma outra empresa, a gente vai reduzir riscos e incertezas. Por exemplo, a gente vai atuar na China, a gente faz uma parceria com uma empresa chinesa, obviamente vai facilitar o acesso a esse mercado. A comunidade startup sempre foi unida, pelo menos entre empresas amigas. As parcerias são ótimas para redução de custos em ambientes incertos. As startups, que são empresas de tecnologias que estão nascendo, estão num ambiente sempre certamente, fortemente incerto. Então, parceria entre essas empresas de tecnologia é sempre bem-vinda. Também pode ter parceria, obviamente, com concorrentes, a BR Foods, a Auto Latina, né? Entre outras. A terceira hipótese, dentro de elementos para motivação de criação de parcerias, está a aquisição de recursos e atividades especiais. Então, assim, recursos especiais. Uma empresa de carro elétrico, ela precisa de um recurso especial que é a bateria, ou o desenvolvimento de uma nova bateria para um carro elétrico. Então, poucas empresas são autossuficientes, porque, de novo, as empresas migraram depois dos anos 80 para 90 de ter apenas o core dentro delas e depender bastante de parcerias e de fornecedores. Então, é mais fácil estender seus próprios recursos com parcerias de outras empresas para fornecer recursos ou realizar atividades específicas. Isso é bem óbvio, né? Então, a gente, por exemplo, precisa de uma área de engenharia. Então, a gente faz uma parceria com uma empresa de engenharia de projetos mecânicos, elétricos, de automação que seja, para desenvolver um novo produto. Esse tipo de parceria, né, então, deve ser motivada para adquirir conhecimento, patentes ou até mesmo uma base de usuário. Então, a gente pode fazer a parceria com uma empresa que detém uma patente e, a partir daí, desenvolver um novo negócio ou um novo produto. Vamos entrar agora no nono bloco e último bloco, que é a estrutura de custos. Para buscar responder essas três perguntas. A número 1. Quais são os custos mais representativos em nosso modelo de negócio? A pergunta 2. Quais os recursos-chave mais caros? Quais as atividades mais caras? Então, quais são os gastos para que a empresa funcione? Então, a gente precisa ter uma noção bastante forte sobre os gastos que a nossa empresa, todos os gastos que a gente tem, gastos fixos e gastos variáveis, ou custos fixos e custos variáveis, como pessoal, aluguel, contador, compra de materiais, o fluxo de caixa, formas de pagamento, formas de recebimento. Quais são os recursos e atividades mais caras? Num carro elétrico, o conjunto de baterias é um recurso bastante caro, além do que os próprios motores elétricos das rodas. Então, assim, neste bloco é onde a gente deve descrever os custos mais importantes para que o modelo seja eficiente. É óbvio que a gente não vai definir tudo. A gente vai dizer, por exemplo, os blocos eletrônicos, ou os módulos eletrônicos, custam tantos por cento do produto final. A bateria custa tantos por cento do produto final, por exemplo, nesse nível de coisa. Num Canvas, a gente viu que não é um plano de negócios.
Ele é uma forma resumida de um plano de negócio, onde numa única folha, num único desenho, a gente consegue enxergar boa parte ou o máximo possível do negócio. O modelo de negócio pode encaixar em uma das duas categorias. Modelo de negócio orientado por custos. Então, nesse modelo de negócio, a gente trabalha custo, redução. Esses são diversos mercados que estão aí. A gente tem basicamente aí empresas que desenvolvem tecnologias, em que ela traz nova tecnologia, como a IBM, a própria Apple, né? Que elas são líderes de mercado. Então, elas investem muito em pesquisa e inovação, e elas são líderes de mercado e elas entram e fornecem a ideia inicial de preço de um produto. Outras empresas, por exemplo, mesmo na linha de celular, elas vão trabalhar com um custo. Ou, por exemplo, uma empresa que fabrica camisas. Existem muitas empresas que fabricam camisas. Então, elas precisam, com certeza, trabalhar custos. Aqui é onde o outsourcing, ou seja, a recepção de materiais de produção, tem que ser bastante forte, trabalhar muito fortemente com os fornecedores. No modelo orientado por valor, né, então, assim, como eu comentei, o caso da Apple é um exemplo bem típico, né, que ela trabalha a parte de agregação de valor. Ela investe muito em tecnologia. Produtos da IBM, igual também, né? Então, é orientado por valor e não por custo. Então, as estruturas de custos são custos fixos, que os custos continuam mesmo apesar de bens e serviços, né? Exemplo, salário e aluguéis. O salário independente de bens e serviços que a gente tem, né? Salários e aluguéis sempre vão estar. Custos variáveis. Então, a gente produz mais peças, a gente tem mais custo. A gente produz menos peça, a gente tem menos custo. A gente trabalha preço com o fornecedor, a gente varia os nossos custos. Dentro do escopo de economia, uma empresa consegue desconto por possuir um âmbito maior de operações. Então, é o exemplo do Mercado Livre, em que ele fornece uma gama muito grande de clientes, então as empresas se sujeitam a trabalhar dentro desse escopo de economia. Ou, por exemplo, uma empresa automotiva que compra os vidros para os carros de uma mesma empresa. Então, como ela compra muito, uma Renault, uma Volkswagen, compra milhares de peças, no caso de vidro, para automóveis, ela consegue trabalhar melhor a parte de descontos, que vai mexer, no fundo, em custos variáveis. Escala de economia com uma alta produção. Então, o escopo de economia e a escala de economia, então as duas têm muito a ver uma com a outra. As duas levam a uma produção maior, conseguir um desconto melhor. É onde a gente tem o tal das empresas que se unem, né? Duas empresas como a Perdigão e a Sadia, para reduzir custos. Então, elas estão no escopo de economia e também na escala de economia. Então, até aqui fica o nosso vídeo 5 sobre os blocos 8 e 9 do Canvas. Até o próximo vídeo.